Olá, nesse vídeo eu vou te falar por que a gente engorda, a resposta hormonal ao processo de aumento de peso. E isso a gente tem, os nossos hábitos é que vão determinar quais os hormônios a gente vai liberar, vão estar circulando no nosso corpo. O principal hormônio que a gente tem que entender nesse processo é a insulina. A insulina é um hormônio anabólico produzido pelo pâncreas, que é secretada toda vez que a gente come, principalmente carboidrato e glicose. Esse é o macronutriente que mais determina pico de insulina, que a gente chama, que aumenta muito a concentração de insulina na corrente sanguínea. Os outros macroelementos são proteína, né? A proteína são os macronutrientes de construção, na verdade, não tem um papel energético principal. E o outro papel energético de macronutriente são as gorduras, mas as gorduras praticamente não tem nenhuma influência no pico de insulina. Então, nesse vídeo, a gente vai falar principalmente dos carboidratos e da glicose, que são praticamente a mesma molécula, porque todo carboidrato, assim que entra no corpo, vira glicose. E é armazenado em forma de glicose também. Para a gente entender isso, eu vou mostrar para vocês esse gráfico que mostra que aqui, quando a gente come um carboidrato ou uma glicose, a gente tem um pico de açúcar no sangue. A partir logo, como é rápido esse pico de açúcar, ele logo cai e a gente come de novo. E aí cai de novo e a gente come de novo. Esse processo é rápido, ainda mais que até pouco tempo atrás falavam para a gente que comer de 3 em 3 horas era saudável. Então esse é o padrão que foi falado para a gente que era saudável até agora. Quando a gente tem esse aumento de açúcar no sangue, a insulina é secretada pelo pâncreas, aqui demonstrado em laranja. E por que ela aumenta? Porque é ela que tira o açúcar do sangue para pôr para dentro da célula. Então, aumentou o açúcar no sangue, aumentou a insulina. Cai rápido o açúcar no sangue. Porém, a insulina vai demorar de 4 a 5 horas para cair. Ela não é rápida. Então, como fica o processo? O processo fica assim: a gente aumenta o açúcar no sangue, aumenta a insulina. E aí já logo cai. Aí a gente já come de novo. A insulina mal caiu, já subiu de novo. Caiu de novo a glicose. A insulina mal caiu, já subiu de novo. O que está acontecendo aqui? O nosso padrão de insulina, a gente está banhando, as nossas células com insulina. O que isso vai acontecer? Eu já falei, é um hormônio anabólico, faz tudo crescer. E o que vai acontecer é isso aqui. A gente tem um padrão de tecido normal aqui à esquerda, em que as células do tecido adiposo estão em um tamanho normal. Já aqui no desenho da direita é uma pessoa obesa, em que as células estão aumentadas em tamanho e em número. Mais importante é o tamanho. Por quê? Porque essas células centrais de tecido adiposo, elas estão sofrendo. Elas estão aqui representadas em marronzinho, porque falta oxigênio, falta nutriente. E por que esse processo é inflamatório? Porque no meio do nosso tecido adiposo, a gente tem células do tecido do tecido do sistema imunológico, que são os macrófagos. Os macrófagos que têm um fenótipo do tipo 2, que tem um comportamento anti-inflamatório num tecido normal, já no tecido adiposo da pessoa obesa, ele tem um fenótipo diferente. É a mesma célula, mas ele tem o fenótipo do tipo 1, num perfil pró-inflamatório, ou seja, aumenta a inflamação.
Para que aumenta? Para que ele aumenta a inflamação e como ele faz isso? Ele joga citocinas inflamatórias na nossa corrente sanguínea. Interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. Isso vai fazer com que aumente a vascularização no tecido adiposo, faz neovascularização. E isso vai gerar um processo inflamatório crônico que não tem sintoma, ou seja, um inflamatório crônico subclínico. Tudo isso para vir mais sangue aqui, para vir mais oxigênio, para vir mais nutriente para essas células que estão sofrendo. Por isso o processo da obesidade é um processo inflamatório crônico. E além da insulina, a gente tem outros hormônios produzidos pelo tecido adiposo, como a adiponectina e a leptina. A adiponectina, ela aumenta a sensibilidade à insulina. As nossas células respondem melhor à insulina. Ela fica boa, então é um bom hormônio. Isso no tecido adiposo, a adiponectina, ela diminui. A gente tem sempre que ter um equilíbrio. E o que acontece com a leptina, que é um hormônio da saciedade? Então é bom a leptina. É bom quando ela está equilibrada. Então, no tecido adiposo, quando as células estão pequenas, a leptina reduz para aumentar um pouquinho o apetite, para que você dê mais alimento para ela. Já no tecido adiposo da pessoa obesa, essa leptina aumenta demais. E o que acontece quando a gente aumenta demais? A mesma coisa que acontece quando aumenta demais a insulina. A gente para de responder adequadamente. A gente fica com resistência à leptina. Então, no tecido adiposo, a gente tem uma hipóxia menor, ou seja, a hipóxia é falta de oxigênio, e no tecido adiposo de uma pessoa obesa, a gente tem uma hipóxia maior, falta oxigênio para aquelas células centrais. Então, quanto menos a gente expor as nossas células a esse excesso de insulina, mais saudável a gente vai ter. E como que a gente consegue controlar a insulina? Quem controla a insulina somos nós, da maneira que o quanto a gente come. A nossa é um hormônio nutriente sensível. Então, organizar os nossos hábitos vão fazer com que a gente emagreça por um processo de menor exposição à insulina.